Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, Condomínio Saudável. Este canal nós temos tratado de todos os assuntos relacionados com o condomínio, nos aspectos legais e jurídicos, mas principalmente procurando trazer a discussão, debate, a convivência social, procurando pelos meios alternativos como mediação, conciliação, diálogo, resolver os problemas condominiais. Sempre pensando que o condomínio é um lugar de se viver bem, não viver em atrito. Hoje nós vamos conversar aqui com dois peritos judiciais, que é o casal Antero Paraíba e Adriana Roxo, ele engenheiro e ela arquiteta, e que temos trabalhado junto há muitos anos sobre essas questões de condomínio, principalmente nos condomínios habitados, problemas de filtração, problemas de um modo geral que ocorrem, e sempre procurando resolver tudo pela mediação, pela negociação, pelo diálogo. Inicialmente, né, são dois peritos conhecidos aqui do mercado de engenharia e jurídico, e eles são do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Pesquisas, e eu vou começar apresentando aqui os dois e perguntando inicialmente o que é exatamente o IBAP e como que o condomínio pode procurar, né, os técnicos de acordo com as especialidades, porque nós sabemos que muitas vezes, quando há uma perícia judicial, muitas vezes o perito é indicado pelo juiz numa lista, mas, mas nem sempre ele é especialista exatamente naquela área. E aí, por isso, há muitas perícias, muitos laudos que são falhos e que às vezes dependem de ser até renovados, né? E chega no tribunal, tem que fazer uma nova perícia e tudo mais, porque muitas vezes o perito não é aquele exatamente que deveria ter sido eleito, escolhido, nomeado. Por isso, eu acho importante esse instituto seja mais conhecido. Eu queria inicialmente, então, dar os parabéns aqui, obrigado, agradecer pela presença dos dois profissionais e perguntar inicialmente o que é exatamente o IBAP e como é que os condomínios podem se aproximar, né, e procurar seus técnicos, seus engenheiros, seus arquitetos. A sigla IBAP se traduz como Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. O IBAP tem representação no país inteiro. Em todos os estados há uma representação, inclusive no Distrito Federal. No caso do Rio de Janeiro, é o IBAP RJ, que é sucessor do Instituto de Engenharia Legal. Vai completar agora em março de 25, vai completar 72 anos de existência. E nesse tempo, o que o Instituto faz é aprimorar engenheiros e arquitetos no trabalho da engenharia legal para subsidiar tecnicamente os casos que acontecem na justiça. E eventualmente também fora dela, né. Eh, o Aí o doutor Quirino perguntou sobre como encontrar um profissional. No site do IBAP RJ, tem lá uma aba Encontro Profissional. Nessa aba Encontro Profissional, pode-se procurar pelo nome, às vezes ouvi falar o nome de um perito, procura lá se ele é associado, né, vai encontrar. Pode procurar pela formação, eu quero um engenheiro civil, quero um engenheiro mecânico, quero um arquiteto, pode procurar pela formação. E pode procurar por tipo de serviço. Então a gente tem uma lista, né, de serviços, auditoria de projetos, auditoria de obras, inspeção predial, laudo de vistoria, tem uma lista de serviços, também pode procurar por essa lista. Então, nessa aba Encontro Profissional, quem tiver interessado num profissional, necessitando de um profissional, pode procurar dessa forma e chegar a alguns nomes que poderão atender para uma necessidade no condomínio ou em outras questões também que envolvam todas as áreas da engenharia e a arquitetura também. Perfeito. Eu tenho participado de várias perícias, né, como advogado, e vejo que há realmente peritos especializados em estrutura, né, outros, né, em fachada e tudo mais. E eu sempre menciono, né, indico vocês dois, o Antero e a Adriana, como peritos, como engenheiro e arquiteta, que trabalham muito, né, com problemas internos dos condomínios, problemas de condomínios habitados, né, porque embora façam também perícia relacionada à estrutura e fachada, mas esse é o ponto que eu acho que vocês se aperfeiçoaram e ficaram até bem conhecidos nisso, porque exige, inclusive, muita negociação, mediação, muita paciência nesse tipo de trabalho, né? E eu pergunto, então, o seguinte: quais os principais problemas
que existem, né, na visão de vocês, que exigem intervenção técnica de engenharia nos condomínios? Os principais problemas. De um modo geral, quedas de revestimentos, fissuras, corrosões. Toda vez que acontece isso, algum usuário da edificação está ameaçado, né? Ou até não usuários que passam por perto. Então, o condomínio tem que cuidar dessas questões. Quedas de revestimento, fissuras, de um modo geral, têm que ser vistas por engenheiros, corrosões tratadas. A gente sempre faz um paralelo, né, entre a nossa saúde e a saúde das edificações, né? É, Nós, quando temos algum problema de saúde, vamos ao médico. Os médicos, né, dos edifícios, dos condomínios, são os engenheiros e arquitetos. Então, quando tem algum problema, tem que buscar ajuda médica. E, às vezes, quando não tem problema também, fazer um check-up eventual, né? Tem alguns municípios que têm legislações que tratam das inspeções periódicas, mas a gente não precisa ser obrigado pelo município para fazer isso, né? Pode fazer periodicamente para entender melhor como estão as condições do edifício, para dar subsídios para manutenção, para informar o novo síndico de como ele vai pegar aquele condomínio, do que ele precisa tratar, do que é mais urgente, ou o que ele pode postergar, né, para ele ordenar as necessidades e as prioridades do prédio numa visão técnica, né, e aplicar corretamente os recursos. Ok, obrigado. Eu queria saber agora o seguinte, uma coisa bem mais técnica, detalhada pela experiência de vocês, quais são os danos mais frequentes relacionados com infiltrações? Os danos mais frequentes, tanto na causa quanto nas consequências. As infiltrações, pelo menos, vão causar danos nos revestimentos, mas podem também causar curto-circuito, podem comprometer a habitabilidade de um imóvel, mofo, com surgimento de bactérias, pode causar corrosão na parte estrutural do apartamento e danos, de modo geral, nos móveis, utensílios. Tem coisas que vão depender do tempo, né? Muitas vezes nós entramos, né, somos chamados e entramos para resolver uma questão de infiltração que já perdura, né, por algum tempo. E se ela já está há algum tempo, ela pode ter afetado coisas que ainda não são visíveis e que precisa fazer uma pesquisa, né? Como o Antero falou, a questão da estrutura. Às vezes não está visível que ela está sendo afetada, mas ela já está sendo afetada, né? A água vai corroer as armaduras, vai danificar o concreto, vai dissolver, né, o concreto. Então, às vezes, a questão não é nem visível, mas já está comprometida. Ok, dentro dessa mesma sequência, desse mesmo fato de infiltrações, quem normalmente é o responsável pela infiltração? É o condômino, é o condomínio, né? Quer dizer, é sempre uma questão que gera muita discussão. Existe uma infiltração, quem é o responsável? Às vezes pode ser até o próprio reclamante, né? Pode ser o reclamado, pode ser o reclamante, pode ser o condomínio. A necessidade de um entendimento entre os três. Pode ser um, outro ou todos. Muitas vezes isso demanda uma pesquisa, né? Tem alguns métodos de fazer pesquisa não destrutiva, em outros casos não tem, né, como se chegar a uma conclusão sem haver aberturas de janelas de inspeção, mas existem alguns métodos não destrutivos de se verificar, as origens dessas infiltrações. Eu acompanhei uma perícia, não perícia, mas uma ação particular, né, que não estava ajuizada, em que eu vi um engenheiro com uma câmera que, tipo assim, infravermelho, né, que ele vai lá, né, lá na estrutura, né, como se fosse que você falou em diagnóstico, né, médico, aqueles exames, né, que isso também eu achei interessante para ter, né, um diagnóstico ali melhor, né? Essas câmeras, elas trabalham, né, com termografia e pela coloração da imagem a gente consegue ver a concentração, onde tem a concentração maior, né, de umidade, né, de infiltração. A gente consegue enxergar isso. Tem vários modelos, alguns mais precisos, outros menos, mas isso é um auxílio, né? Bom, eu tenho a vivência, né, inclusive fiz junto com a Antero um curso de mediação no Tribunal de Justiça há muitos anos atrás, né? Continuo trabalhando como mediador no Tribunal de Justiça, né, até hoje, e também, né, particularmente fazendo
esse trabalho, né, principalmente em condomínios. E tem uma situação, vários, né, exemplos, mas tem um típico em que havia uma infiltração de muitos anos, né, Copacabana, um apartamento grande, mas um cômodo totalmente inabitado por causa de uma infiltração antiga. E nós conseguimos, né, resolver aquela situação, né, tinha que citar uma pessoa no Ceará e outra no interior de São Paulo, e conseguimos chegar num acordo de que eles iam fazer toda a obra. Inclusive, iam reparar todo as consequências, né? Sofás, pinturas e tal, piso. Mas a proprietária, né, falou, sem dano moral eu não quero. Quer dizer, não houve acordo. Quer dizer, é uma situação que às vezes a pessoa não consegue saber que no acordo ele tem que perder alguma coisa, tem que abrir mão de alguma coisa, senão não é acordo, né? Eu queria ver a experiência de vocês como engenheiros, como perito, como arquiteto, né, trabalhando nessa área, o que podem trazer desse assunto, da importância, né, de resolver pela mediação, pela negociação e pelo diálogo. Eu lembro que a Adriana também fez o curso conosco. Também É, fez. nós sempre procuramos, quando procurados, nós sempre procuramos usar o meio alternativo, né? Conciliação, a mediação, a arbitragem. Quando fica restrito ao nosso trabalho, nós fazemos uma mediação em que nós acabamos misturando recursos ou da conciliação ou da arbitragem. E agora, para usar esse recurso da mediação, é necessário que as partes envolvidas queiram realmente atingir o objetivo, sabendo que vão ter que ceder tempos, vão ter que ceder parte financeira, vão ter que ceder alguma coisa da sua tranquilidade, né? E muita paciência. A questão que até eu comentei, algumas situações são mais fáceis de resolver por essa forma, porque elas chegam, né, a nós, pelo menos, ainda no início. Então, é muito mais fácil a gente conduzir mediando ou conciliando uma questão de obras, né, iniciadas de forma irregular, da gente retornar para a condição de um bom entendimento e começar tudo do início sendo realmente feito como deveria, do que, por exemplo, uma questão de infiltração, porque quando chega para nós, chega já num estado de estresse de todas as pessoas envolvidas, né? Elas já procuram uma ajuda externa quando aquela questão já está insolúvel entre as partes envolvidas. Então, é mais difícil por conta do tempo, do desgaste e dos incômodos causados. No caso de obra, é mais fácil porque ela chega logo no começo. Então, logo no começo é muito mais fácil a gente explicar para as pessoas como deve ser feito e fazer com que elas, entendendo a forma como deve ser feito, resolvam, né, retornar, sentar e discutir, ver o que pode, o que não pode, e combinar horários de obra, formas de circulação de materiais e de pessoas. Então, é bem mais fácil atingir um objetivo satisfatório dessa forma. Eu sempre digo que num condomínio, né, você tem que ter, participando ali, ajudando ao síndico ou à síndica, um engenheiro, né, preferência um engenheiro morador, se não um engenheiro contratado, e um advogado, né, para poder acompanhar essas questões. E hoje eu acrescentei a figura do mediador, né, e tenho criado em alguns condomínios, inclusive onde eu moro, a comissão de mediação que procura, quando existem esses problemas, trazer, né, o problema para a mesa de negociação, para conversar, entender o problema e trazer um profissional que vai dar um parecer, né, e aquele então estabelece tem funcionado bem, porque evita, às vezes a pessoa não fala, o vizinho não fala com o outro, mas quando você tem com todo esse processo de mediação, com essas ferramentas todas que a gente usa, tem tido bons resultados. Porque, na verdade, a gente escolhe, né, o preço de um apartamento, escolhe a localização, mas não escolhe o vizinho. O vizinho você vai tomar conhecimento depois, né? Então, aí surgem, às vezes, pessoas que não conseguem se falar. E aí, então, esse é importante. Eu queria novamente agradecer a presença de vocês. Vocês ficam à disposição aí para falar, né, para dar enfim, não as boas-vindas, mas falar aí no final, né, o que vocês entenderem aí, eu fico à disposição e procurando que a gente continue trabalhando junto. Aquelas pessoas que já me seguem aí no canal,
Condomínio Saudável. Eu, né, peço novamente para colocarem sempre, ingressarem no canal, né, se inscreverem, e qualquer consulta eu tenho recebido no e-mail consultoria@miltonquirino.com.br. Passo a palavra a vocês. Tá. Nós somos associados ao IBAP, podemos ser encontrados lá, ou outros colegas também que trabalham com a mesma especialidade e outras também. É sempre bom procurar um profissional que viva sempre esse assunto, que estude sempre esse assunto. É bom para a convivência condominial e para o próprio condomínio, para a própria edificação, né, você ter alguém que possa cuidar dela, né, vamos dizer, como você tem o médico da família, você ter o engenheiro, o arquiteto do edifício, que é aquela pessoa que conhece, né, o histórico daquela edificação e sabe, né, os problemas, conhece as pessoas também envolvidas e ter a possibilidade de ajudar bastante na ocorrência de qualquer situação que envolva a parte técnica. Bom, obrigado a todos por ouvirem, né? Ficamos à disposição. Esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. Obrigado.